Oi, turma, tudo certo? Então, dessa vez eu vou conseguir gravar o nosso vídeo da nossa aula. A última aula, infelizmente, eu não consegui, né? Não tive muito tempo aí para fazer. Mas dessa vez, então, eu vou mandar mais uma vez um videozinho que vai ajudar vocês a responder aí as questões e a entender o conteúdo que eu estou mandando, beleza? Então, pessoal, para a gente iniciar, né? Vamos fazer uma pequena revisão. Esse vídeo eu acho que vai ser mais curto que os outros que eu mandei, tá? Então, vocês podem assistir todo o vídeo, né? Eu espero que vocês assistam todo, tá? Então, a gente vai fazer uma revisão, né, na verdade, do assunto, que é a independência do Brasil. Primeiro, a gente tem que entender que não foi um fato isolado, né? Foi um acontecimento histórico, então vários fatores aí influenciaram para que o Brasil se tornasse independente. Então, claro, a gente tem até um feriado, né, no dia 7 de setembro, mas não foi um acontecimento isolado, tá? Foram vários acontecimentos que fizeram com que o Brasil declarasse independência. E a gente vai entender alguns deles hoje na nossa aula, tá bom? Então, pessoal, antes da independência, nós tivemos aí duas revoltas, né, que foram bem importantes na história do Brasil, tá? A primeira delas foi a Conjuração Mineira, que ocorreu, né, em Minas Gerais. Lembrando que Minas Gerais, né, vocês já devem ter estudado no sétimo ano um pouco disso. Era um local onde existia muita exploração de ouro, né? Até por isso o nome do estado é Minas Gerais. Então, o ouro que movimentava a economia desse lugar. Porém, a produção, né, a exploração acabou diminuindo bastante em alguns anos, tá? E a cobrança de impostos continuava. Então, mesmo que as pessoas explorassem menos ouro, tivessem menos, os impostos eles precisavam pagar para a coroa portuguesa, né? E um desses impostos principais era a Lei da Derrama, onde 100 arrobas por ano deveriam ser pagas, 100 arrobas de ouro, né, por ano para a coroa portuguesa. E essa revolta, pessoal, ela inicia lá na cidade de Vila Rica, que hoje é onde fica a cidade de Ouro Preto. E a Conjuração Mineira, pessoal, os motivos, né, as ideias dos revolucionários era proclamar uma república, mas os revoltosos acabaram sendo presos, né? A revolta não conseguiu atingir os objetivos. E aí um dos revoltosos, que era o Tiradentes, e aqui eu digitei errado, mas tudo bem, era Tiradentes. Ele foi preso e morto, né? Foi enforcado e depois esquartejado no dia 21 de abril, por isso que também é um feriado no dia 21 de abril. Outra revolta importante foi a Conjuração Baiana, que pelo nome, né, ela aconteceu lá na Bahia. Essa revolta, pessoal, ela iniciou por causa do alto preço dos alimentos. Então, os alimentos eram bem caros, se tornaram caros para a população em geral comprar. E também os revoltosos já sabiam dos ideais dos iluministas, né? Sobre o iluminismo que estava acontecendo lá na Europa. Então, com esses ideais, os revoltosos exigiram então o fim do domínio português no Brasil, a proclamação de uma república, a liberdade de comércio com outras nações, né, outros países, lembrando que nesse momento o Brasil só podia comercializar com Portugal, não tinha opção de vender para outros locais. Queriam também o fim da escravidão e o fim das diferenças raciais. A revolta não deu certo, infelizmente alguns revoltosos foram mortos, e esses quatro aqui que são considerados heróis, né, por essa conjuração, e eles que foram mortos, tá? Então, nesse momento então da história, a família real de Portugal tem que se mudar para o Brasil, vem para o Brasil. Então eles saem de Portugal porque Napoleão estava conquistando todos os territórios lá na Europa, nós já estudamos isso, né? E aí quando Napoleão estava chegando lá próxima a Portugal, a família real, para não perder o poder, né, decide então se mudar para o Brasil. O Brasil é bem maior que Portugal, né? Então o território aqui era bem maior e ficava longe para um possível ataque de Napoleão, né? Longe a distância de Portugal com o Brasil. E aí Portugal teve ajuda da Inglaterra para trazer toda a família real, né? Mas uma das coisas que a gente muitas vezes não estuda, né? E não foi só a família real que veio, foram várias pessoas, né? Vários navios que vieram para cá, entre eles navios com mercadorias, né? Cheio de riquezas, de livros, de objetos importantes, né? E de alimentos também.
Então a viagem ela inicia, né, no dia 29 de novembro de 1807. E nenhum rei da Europa, nenhum líder, imperador da Europa tinha pisado no continente americano. E a família real então seria a primeira e uma viagem fixa, né? Não era uma viagem de passeio. Então aproximadamente 60 navios e 10 mil pessoas saíram de Portugal. Entre eles alguns navios ingleses, né, que fizeram a escolta até próximo ao Brasil. E nessa viagem, claro, eles passaram por tempestades, né? Viagem em alto mar, navios movidos ao vento, então as viagens eram demoradas, né? E aí aconteceram algumas calmarias. O que é calmaria? É quando não tem vento lá no oceano. Então os barcos ficam meio que parados, né, no oceano, e aí embaixo de um sol escaldante, sem se movimentar, né? E claro, as pessoas dessa viagem nos barcos passaram por desidratação, porque a água potável era escassa, né? A falta de alimentos, inclusive muitos animais vivos eram transportados para serem abatidos durante a viagem, para que existisse então uma forma deles se alimentarem, né? A falta de higiene foi presente nesses navios, né? Não conseguiam tomar banho, os banheiros então sendo o esgoto sendo despejado no mar e tudo mais. E uma curiosidade é que a família real não veio toda no mesmo barco, né? Eles tinham um certo receio de acidentes, né, de naufrágios durante a viagem. Então eles separaram a família real para que se desse um acidente e, né, infelizmente alguma pessoa morresse, não fosse toda a família real que iria morrer num navio só. Então eles separaram, né, a família real em vários navios, tá? E uma outra curiosidade é que a mulher do Dom João VI, que era o príncipe regente daquela época, chegou aqui no Brasil careca, porque teve uma infestação de piolhos no navio que ela estava. Então ela teve que raspar o cabelo. Quando chegou aqui no Brasil, então as pessoas esperando a rainha, né, chegou a rainha careca. Então mais uma curiosidade dessa viagem. Quando a família real chega no Brasil, no dia 23 de janeiro, lá na cidade de Salvador, na Bahia, claro, foi um alvoroço, né? As pessoas da cidade já sabiam da notícia da chegada, então estavam ansiosos. Inclusive essa pintura aqui que foi feita anos depois, né, mostra toda a cerimônia que teve quando a família real pisou aqui no território brasileiro. Então, 55 dias depois de saírem de Lisboa, eles chegam aqui no Brasil. Então, quase 2 meses de viagem, né? 2 meses no mar. Imagina a situação que era essa viagem, né? A situação que as pessoas tiveram que enfrentar. Então chegaram em Salvador, né, como eu falei, e a primeira decisão do Dom João foi abrir os portos. Lembra que eu falei? O Brasil só podia vender mercadorias e comprar mercadorias em Portugal. Só que Portugal meio que deixou de existir, né, porque Napoleão estava lá agora. Então Dom João abre os portos para outras nações fazerem comércio com o Brasil, principalmente a Inglaterra, né, que ajudou a família real a chegar até no Brasil. Outras mudanças, pessoal, foram algumas mudanças na área urbana das cidades, né? Então, córregos de água foram canalizados para terem acesso à água potável, ruas foram iluminadas. Então, eles tentaram deixar as cidades próximas, num aspecto próximo, como eram as cidades lá de Portugal. Foram construídas ruas e estradas, uma imprensa, né? Jornais foram criados. Foi fundada a Biblioteca Real, com todos os livros que foram trazidos de Portugal, né, nos navios. Foi criado também o Museu Real, que depois passou a se chamar Museu Nacional. Se vocês lembram, há 2 anos atrás, é aquele museu que pegou fogo lá no Rio de Janeiro, tá? Foi praticamente todo destruído, né? Então esse era o museu que Dom João ordenou que fosse construído depois que eles chegaram aqui. E também eles fundaram o Banco do Brasil, né? O Brasil então se torna um país, né? Ainda não é um país independente, mas algumas coisas já nos indicavam que o Brasil poderia sim ser um país independente. E o Banco do Brasil é importante porque o país agora tinha sua moeda, né? Tinha suas riquezas e precisava de um banco para administrar. A gente vai fazer uma outra visita bem rapidinho, tá? Que é o Museu Nacional antes de pegar fogo, né? Pra gente conhecer como que era esse local. Pessoal, então, uma coisa que eu esqueci de falar antes, tá? A família real chega em Salvador, mas ficaram só alguns dias. Depois eles vão para o Rio de Janeiro, tá? Eles se mudam porque o Rio de Janeiro era a capital, né, do Brasil naquele momento.
E aí, como eu falei para vocês, né, o Dom João ordena que fosse criado então, construído um museu. E aqui está, né, o museu. Essas imagens, claro, antes dele ser incendiado, né, antes de, infelizmente, ser quase que totalmente destruído. A gente vai fazer uma breve visita aqui, ó. Essa aqui é a entrada, então, tá? A parte da frente, né, do Museu Nacional. Aquelas imagens de fogo, então, eram desse local aqui, as imagens marcantes, né, infelizmente tristes, né, por tudo que tinha dentro desse museu. Esse museu tinha objetos do Brasil Imperial, tinha o crânio da Luzia, que é considerada a primeira brasileira, né? Fóssil mais antigo encontrado no Brasil. Tinha um meteoro, tinha fósseis de dinossauro, tinha múmias. Então era um museu muito rico no seu acervo, né? E muito importante para a história do Brasil. Vamos ver se a gente consegue fazer um passeio por dentro dele, né? Acho que sim. Aqui, ó, como eu falei, né? Então, fósseis de dinossauros, exposições, né, de vários fósseis diferentes. Vamos ver se a gente consegue outro local diferente aqui. Aqui mais fósseis, objetos da pré-história e tudo mais. Várias expedições científicas. Então era um museu muito rico, né, muito importante para a nossa história. Infelizmente o acervo praticamente foi todo destruído. Vamos voltar para nossa aula agora. Então, pessoal, então a família real chega aqui no Brasil, né? Se estabelece no Rio de Janeiro, começa a fazer mudanças. Só que lá na Europa o Napoleão acaba perdendo, né? As guerras, sendo preso, inclusive nós já vimos, né? E aí ele perde os territórios que ele tinha conquistado. Então os países têm direito de voltar, né? Os líderes antigos, né? Têm o direito de pegar os países de volta, né? Porém, a família real portuguesa já estava aqui no Brasil, então eles não viam uma necessidade de estarem voltando, já que eles estavam bem aqui, né? Estabelecidos aqui no Brasil. E aí ficou aquela dúvida, voltar ou não voltar, né? As pessoas que estavam lá em Portugal exigiram então a volta da família real. Mas Dom João, que nesse momento já era imperador, né, do Brasil, Dom João VI, ele decide não voltar. Então, qual que foi a saída que ele encontrou? Mudar o Brasil de nome, né? O Brasil era colônia de Portugal, e aí o Brasil passa a se chamar Reino Unido de Portugal e Algarves. Inclusive, a bandeira, né, do Brasil e de Portugal acaba se tornando uma só. Porém, essa decisão, mesmo que ele trocou o nome, né, do nosso país e também modifica a parte política, as pessoas que estavam em Portugal não aceitaram essa decisão. Eles queriam que Dom João voltasse para Portugal. E aí dá início então à Revolução Liberal de 1820, ou a Revolução Liberal do Porto, que exigiu então que Dom João voltasse e toda a família real voltasse para Portugal. Mas Dom João VI, né, para garantir o poder aqui no Brasil, ele decide só ele voltar e deixar o seu filho Pedro, que depois vai se tornar o famoso Dom Pedro I. Então seu filho fica aqui e ele retorna para Portugal. Só que ainda assim os portugueses não estavam satisfeitos, eles queriam que todo mundo voltasse para lá porque eles temiam que o Brasil se tornasse um país independente. E aí tem toda uma pressão para Dom Pedro I voltar para Portugal também, e toda a família real, mas Dom Pedro decide que não vai, ele vai ficar aqui no Brasil. E aí essa pintura ela retrata o dia 9 de janeiro de 1822, quando Dom Pedro fala para a população brasileira que vai ficar. E esse dia é conhecido como Dia do Fico. Essa imagem, pessoal, ela é um pouco enganosa, tá? Não tinha toda essa quantidade de pessoas aqui, tá? Que tem na pintura. Historiadores acreditam que ele foi na sacada lá da sua casa, né? E aí falou para as pessoas que estavam ali na rua, ele não fez um pronunciamento tão grande, mas avisou que iria ficar no Brasil. E aí no dia 7 de setembro de 1822, e essa é uma outra imagem que não demonstra a realidade, né, do grito da independência, primeiro porque eles não estavam nem em cavalos e não tinha toda essa quantidade de gente, né? Mas enfim, o Dom Pedro estava indo para São Paulo, e aí, numa viagem, né, de São Paulo ao Rio de Janeiro, e aí ele para próximo ao Riacho do Ipiranga.
Por que que ele parou lá? Ele estava com problemas intestinais, então ele foi usar o banheiro, né, ali no meio do mato. E, enfim, se lavar no riacho, tomar uma água, enfim, lavar o rosto. E nesse momento chega um mensageiro e avisa que Portugal iria vir para o Brasil, né, representantes de Portugal, e prender Dom Pedro se ele não voltasse para Portugal. E nesse momento, então, ele declara a independência do Brasil com Portugal, a famosa frase independência ou morte, né? Então, no dia 7 de setembro de 1822, por isso que temos um feriado nesse dia, né? Inclusive, faz poucos dias que celebramos a independência do Brasil. Daqui 2 anos vai marcar, né, 200 anos da independência do Brasil. Então, com certeza vai ter festividades e tudo mais que vão relembrar essa data importante para o nosso país, tá bom? Pessoal, por hoje é só, tá? Como eu falei, era um vídeo curto. Espero que ajude vocês enfim, no conhecimento, nas atividades de vocês, tá? Espero que vocês assistam todo o vídeo, como eu falei, né? E qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando, ou no grupo, ou no individual, tá? E se cuidem, até a próxima aula e aquele abraço.